Deixa eu seguir aqui. Uma coisa interessante aqui, já que eu falei que entre uma amostra e outra é passado gás inerte no forno de grafite, né? Obviamente que durante a medida não se passa gás nenhum, né? Senão a gente retiraria a água, o ácido, faria a pirólise e depois na hora de atomizar o analito, imagina passar um gás inerte aqui e mandar o analito embora da cubeta não, do forno, né? Entenderam? Então na hora da medida não tem gás inerte nenhum. Então essa é uma hora que o coitado do forno de grafite sofre lá, né? Entenderam? Mas fora isso ele toma um refresco entre uma medida e outra e assim a gente dá uma prolongada na vida dele, né? Porque esses forninhos aí são caros também. Eu não me lembro bem o preço hoje, mas é em torno de uns. Ah, uns caras, não me lembro se não era US$ 100. Um só, ou a caixinha com. Não lembro agora. Ah, teria que olhar. Mas é carinho, não é barato. Esses forninhos de grafite aí. Aqui existem dois tipos de aquecimento de forno de grafite, né? Existe o aquecimento longitudinal, que tem essa sigla aqui. Eu já digo para vocês que a maior parte dos aparelhos usa esse tipo de forno de grafite aqui, ó, o forninho bem como o que eu mostrei na foto aquela hora para vocês, que é, cadê ele? É esse forninho aqui, ó. Esse forninho aqui, ele encaixa lá naquele bloco lá, tá vendo esse bloco aqui? Aqui já é uma conexão que encaixa no, num polo, né, de corrente elétrica, e aqui é a conexão que encaixa no outro polo, né, e aí passa a corrente através dele. Então o aquecimento ele é longitudinal, entenderam? Ela vai começar a aquecer pelas extremidades e vai aquecendo até o centro. Então esse aqui é o tipo de aquecimento. Então existe um defeito, é um defeito, mas é uma característica, né, que não é tão boa em relação ao outro, é que quando ele começa a ser aquecido, ele começa a aquecer do centro, né, mais para as extremidades. Então existe uma diferença de temperatura que chega a bater até 300 graus Celsius até as extremidades. Ele vai, né, então dá uma diferença de temperatura. Isso pode influenciar nas análises, entendeu? É um porém. E aí por isso inventaram esse tipo de forno, só que ele é mais caro que o outro, né? Então no fim não é muito popular esse tipo de forno aqui, que é o aquecimento transversal. Eu não achei uma foto dele na internet, mas ele já é um forno diferente, ele tem parece assim que, vamos pegar na foto aqui, ele tem uma sobressalência para o lado, assim, ó, aqui, e no lado oposto também, assim, é como se fosse uma abinha. Ele tem uma aba para cá e uma aba para o lado de lá. Aí essas abas aqui é que tocam nas conexões aonde faz a corrente elétrica. Então, em vez da corrente elétrica correr nesse sentido no forno, a corrente elétrica corre aqui, ó, onde ele é mais estreito, daqui para lá. Entenderam? Acho que no desenho tá melhor, né? Aqui, a corrente elétrica vai correr assim, ó. O aquecimento se dá desse jeito, começa no centro e vai dissipando para os lados. E aqui a corrente elétrica corre nesse sentido aqui, ó. Entenderam? E aí, então, essa diferença de temperatura, talvez até tenha, mas como vai dar numa largura de 1 centímetro, é muito pouco, é muito pouquinha a diferença do centro do forno para as extremidades, entendeu? Porque ele está sendo aquecido bem mais de forma bem mais homogênea, né? Então, digamos que esse aqui é melhor que esse. Só que como ele é bem mais caro, no fim... Eu, por exemplo, eu nunca vi ao vivo esse aqui, né? Eu já vi em apresentações e tudo mais, o forninho e tudo, né? Mas então, vamos lá. Aqui acho que a durabilidade do forno eu já falei, só que aqui tem uma coisa, eu não procurei, né? Depois entre um vídeo e outro ali eu procuro ver se eu acho. Aqui, dentro dos fornos de grafite, para eles durarem mais tempo, existem os fornos com plataforma. Eu desenhei aqui, acho que ficou bom o meu desenho, ó. Na verdade é o mesmo forno de grafite, é igualzinho esse cara aqui. Mas dentro dele tem uma plataforma, é só uma plaquinha assim, feita de uma liga metálica bem resistente, né? Nem sei do que é feito aquilo ali, não me lembro agora. Mas ele é feito de uma liga metálica bem resistente e ele aguenta, aliás, aí quando se coloca a amostra, essa plaquinha, que é tipo uma bandeja, olhem só, imagina, isso aí cabe dentro do forno, né? O forno tem o quê? 3,5 cm de comprimento, 1 de largura, oco no meio, e a gente vai ter uma bandejinha que cabe ali dentro, entra bem direitinho assim, ó, que nem tá aqui, ó. Então é bem pequenininha essa bandeja. E essa bandeja, no centro dela tem um arranhãozinho, assim, uma ranhura. É só uma valetinha,
bem pequena. Mas quando a amostra é pingada ali, só pela tensão superficial dos líquidos, a gotinha bate naquela valetinha e já fica acomodada na valeta aquela ali, ó, certo? Então isso faz com que quando o forno de grafite for aquecido, em vez de os ácidos atacarem a parede do grafite, não, eles vão atacando a bandeja aquela ali, a plataforma. A gente não chama de bandeja, né? Eu tô falando de bandeja aqui, mas é a plataforma. O nome disso aqui o pessoal chama de plataforma. E aí então o ácido então ele vai sempre corroer essa plataformazinha aqui. Só que no caso ela é bem mais resistente que o grafite, né? Tanto é que a gente depois a gente troca as pessoas até trocam o forno e usam a mesma plataforma. Pega a plataforma velha lá de um outro forno e bota no forno novo e segue usando, né? O quanto dura essas plataformazinhas aqui. E elas... Um pouco me deu curiosidade aqui. Como é que é o nome? Grafite plataforma. É difícil, né? Ali tem um desenho, né? Ali em cima ali já passou um desenho. O desenho eu também desenhei. Eu criei uma foto. Não é tão fácil achar a foto assim das coisas, né? Achei que fosse mais. É bem pequenininho, mas dá bem para tirar uma foto. Bom, só eu não vou. Não é tão fácil, né? Tirar essa absorção atômica aqui, vamos ver. Ah, só vem aquele ali que eu achei. Não. Forno de grafite. Ah, deixa assim, eu não achei. Bom, tá, mas eles acho que todo mundo entendeu, né? Então aqui, depois vocês leiam o texto aí, que tem um pouquinho mais, né? Esse material aqui vocês têm acesso, né? Tá no Siga lá, né? Que é Mas é isso, eu acho que eu já falei tudo aqui sobre os fornos com plataforma, né? E existem fornos com superfície alternativa, né? Que é uma camada interna com irídio, né? E aí então evita também que outros compostos ataquem o metal que reveste o forno, esse aqui, né? Então, digamos que esse irídio aqui ele entra como um metal que a gente chama de a gente chama existe uma gíria assim na química que é alguma coisa escravo, né? Então é bem isso, esse metal aqui é um metal escravo, ele vai sofrer ali para salvar o forno, entendeu? Então vai preservar o grafite, né? Então isso aqui é um recurso também, eu até nunca não cheguei a conhecer assim mas as plataformas são bem populares, digamos assim, né? Dentro do uso do forno de grafite. E agora a gente vai para a terceira possibilidade, que é o sistema de geração de hidretos, certo? Antes de mostrar o sistema de geração de hidretos, eu quero dizer que esse sistema aí, ele surgiu com uma técnica chamada de técnica de vaporização a frio. Tem um dos átomos da tabela periódica ali que ele pode ser analisado usando esse sistema aqui do geração de hidreto, só que na verdade a gente não está usando hidreto, não está formando hidreto nenhum. A gente só está usando a engenhoca lá do geração de hidretos, né? Mas na real a gente está fazendo o que a gente chama de técnica de vaporização a frio, que é o caso então da análise do mercúrio, entenderam? O mercúrio ele é um átomo que tem uma pressão de vapor muito grande. Se a gente tiver mercúrio metálico, ele evapora muito fácil. É por isso que não se deve ficar manipulando o mercúrio que nem aqueles garimpeiros que botam na palma da mão e mostram para todo mundo, olha que bonitinho. Primeiro que tu está absorvendo um monte de mercúrio na palma da tua mão. E outra, que tu não está vendo, mas está evaporando um monte de mercúrio ali. Está sendo evaporado um montão. E o garimpeiro está cheirando esse mercúrio e também está incorporando esse mercúrio no corpo dele. E mercúrio é um metal pesado, é uma contaminação cumulativa, né? Cada vez que você contaminou, ele vai ficar contigo até tu morrer, na parceria, certo? Então, uma acumulação cumulativa. Então, aqui, como é que é feita uma análise de mercúrio em absorção atômica? A gente usufrui dessa técnica aqui, a técnica de vaporização a frio. Vamos supor que na nossa amostra a gente tenha o mercúrio na forma de cátion, né?
Aqui eu botei o mercúrio 2+, como exemplo, né? E aí a gente faz esse cátion reagir com um elemento que reduza o mercúrio. Então, um elemento redutor bastante usado é o estanho. O estanho ele é 2+, e com muita facilidade ele se oxida para estanho 4+. Ele se sente, digamos assim, mais confortável na forma de 4+, né, do que em 2+. Então, ele é um elemento redutor bastante usado, de modo a reduzir outros elementos químicos. Então, se a gente misturar uma amostra que tenha mercúrio 2+, e nessa amostra aqui a gente jogar o reagente cloreto de estanho, o estanho 2+, vai reduzir o mercúrio mais a mercúrio metálico. E esse mercúrio metálico aqui, como ele tem uma alta pressão de vapor, ele vai evaporar muito fácil, vai vir para essa parte aérea aqui do frasco, entenderam? Só que aí nessa parte aérea aqui do frasco, lá o aparelho fica o tempo inteiro borbulhando gás inerte aqui, o argônio, né? E ao borbulhar argônio nesse líquido, ele, digamos assim, facilita, né, com que esses gases aqui que estão na parte aérea do frasco sigam esse caminho aqui da tubulação. E no caso, como o mercúrio metálico formado aqui no líquido vai migrar para a parte aérea aqui, né, pela alta pressão do vapor dele, acaba então que esse mercúrio vai sendo carreado pelos vapores de argônio, e aí o vapor de argônio carrega os átomozinhos de mercúrio na forma gasosa, né, o mercúrio zero, bem igualzinho ao mercúrio da tabela periódica lá, e esse mercúrio vai chegar no que a gente chama de cela de absorção. Cela de absorção. Pessoal, isso aqui é um negócio de vidro, mais ou menos nesse formato, onde ele tem um formato vazado aqui, com umas janelas de quartzo, é claro, né? E o caminho óptico é aqui, ó. Então o nosso analito ele chega aqui dentro na forma gasosa. E aqui ele tem uma conexão que tem uma entrada do gás, ele enche esse tubo aqui do gás com o analito, e aqui é a saída do gás. Então isso aqui fica acontecendo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro é borbulhado argônio, o tempo inteiro se joga reagente redutor aqui dentro, e o tempo inteiro está se formando mercúrio, e aí o tempo inteiro está passando mercúrio aqui, e o tempo inteiro está o mercúrio absorvendo luz lá da lâmpada, que obviamente é uma lâmpada feita para mercúrio. Lembram? Que é aquelas com, inclusive com radiofrequência nesse caso, né? Não é de cátodo oco. Então, aqui, e aí o excesso aqui que está aqui, o excesso não, mas como isso aqui é em fluxo, né? Isso aqui está o tempo inteiro também sendo descartado. Aqui é um descarte, certo? Eu catei na internet e não foi fácil achar. Engraçado que é uma coisa bem simples, né? Não foi tão fácil de achar, mas eu achei. Onde é que tá? Aqui não. Tá aqui, ó. E o melhor que eu achei foi isso. Inclusive aqui eu até dei um zoom. A foto original ela é bem pequenininha. Eu acho que é desse tamanho aqui a foto original. Mas eu acho que dá pra ver. Vocês estão vendo uma tubula. Tem uns que tem duas tubulações, né? Esse aqui, ele é aberto dos lados, eu acho. Então, esse aqui só tem uma tubulação, mas tem com duas. Aqui, tá vendo aqui? Dá pra ver direitinho. Eu tinha que catar mais uns. Estão vendo aqui a tubulação bem direitinho da célula de quartzo? Inclusive, aqui eu acho que essa célula aqui de absorção, ela é uma daquelas antigas que se colocava no chama. Que até vou falar isso depois, né? Que tem dois tipos de célula de absorção. Mas estão vendo aqui a foto? Acho que deu para entender, né? Então isso aqui vai ficar no caminho óptico. O caminho óptico é aqui, ó. E aqueles vapores gerados lá de mercúrio, eles vão ficar aqui assim, ó. Tá? Beleza. Então, entendido isso, isso aqui, que é um método de técnica de vaporização a frio, isso aqui deu eu tô dizendo, né? Mas eu imagino que tenha sido esse tipo de procedimento que deu meio que um norte para se criar esse método aqui de atomização da absorção atômicas, que é o método de geração de hidretos. Então, em vez de se formar uma reação que nem essa, vocês vão ver que a engenhoca é a mesma. Então, agora aqui sim é a geração de hidretos. Vejam que a engenhoca é a mesma, certo? Estão vendo ali? Aqui, vejam que aqui tem uma célulazinha diferente, a gente pega o resíduo e gera o resíduo, né? E aqui a gente já tem essa célula aqui, ó. Aqui a gente tem as saídas, eu desenhei as saídas aqui, mas as saídas saem pelos lados também, né? Entenderam? Só que é óbvio que nós não podemos usar essa aqui para mercúrio, né? Jogar o vapor de mercúrio no laboratório, né? Ou para fora, né? Então aquela lá a gente recolhe e essa aqui não. E outra aqui, pessoal, me esqueci de dizer, ó, essa célula de absorção aqui, quando a gente está medindo o mercúrio, aqui não precisa aquecer. Já esqueci de dizer isso. Parei que está estourando meu tempo, parei.